Queridos, a primeira coisa que nós temos que entender nessa palavra é que até para fazer as coisas legitimamente corretas, nós precisamos da direção de Deus. Veja bem, a Bíblia diz que Paulo, ele queria, que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Depois ele quis ir para Bitínia, mas também foi impedido por Deus de pregar a palavra lá. Até que depois, à noite, ele teve uma visão, num sonho, onde apareceu um varão, um homem, com trajes, com roupas características da Macedônia, e dizendo, vem a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo ele entendeu que o Espírito Santo estava direcionando ele e a sua equipe, no caso estava ele e Silas só nessa ocasião, a ir para a Macedônia para pregar a palavra. Então, queridos, algo muito importante na vida do Filho de Deus, até para fazer as coisas que são legítimas, que são corretas, que são importantes, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Casar é algo bom, sim ou não? Casar é algo bom. Eu entendi um certo sim forte aí do Tiago, amém, filho? Deus te abençoe. É bom, casar é algo legítimo, pregar o Evangelho é algo legítimo, trabalhar numa boa empresa é algo legítimo, e qualquer outra coisa na vida que seja legítima, boa, de boa fama, algo íntegro para fazer, mas mesmo assim, nós em tudo isso precisamos do quê? Da direção de Deus, da direção do Espírito Santo. Para quê? Para que você esteja no lugar onde Deus realmente quer que você esteja, para que você esteja no centro da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Às vezes, meus amados, nós procuramos ter boas atitudes, atitudes boas, atitudes bacanas, atitudes corretas, mas fora da vontade de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, as coisas não acontecem, não fluem, e você fica meio perdido, mas isso que eu estou fazendo é algo bacana, é algo legítimo, algo verdadeiro, algo bom, e não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque faltou uma direção de Deus aí para a sua vida. Amém? Então, não é simplesmente fazer porque é algo certo, algo bom, algo legítimo, mas precisa da direção de Deus. A intenção de Paulo na Ásia era pregar o Evangelho, era pregar a palavra de Deus. É uma coisa boa pregar a palavra de Deus? Claro que é. As pessoas da Ásia também precisam de Jesus, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Se eles insistissem nisso, não ia acontecer nada, não ia dar certo. Deus não ia operar, Deus não ia agir. Então fica aqui esse ensinamento para todos nós, que mesmo para coisas legítimas, íntegras, de boa fama, algo real, verdadeiro, bacana, mesmo para essas coisas na nossa vida, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Por isso que é importante estar sempre orando, por isso que é importante estar sempre lendo a Bíblia, é por isso estar sempre tendo uma comunhão com Deus, porque a verdade é uma só. Quando você está em comunhão com Deus, logo que você pensa em fazer alguma coisa e você falou, isso é legal, isso é bom, tal, se você está em comunhão com Deus, na hora você já vai sentir aquele negócio aqui no seu coração, você já vai sentir aquele, mas peraí, será que é isso mesmo? Às vezes alguns irmãos vêm com algumas propostas, com alguns projetos, algumas perguntas, e na hora que eu já ouço, eu já sei, isso aí não é de Deus. Está entendendo? Isso aí não é de Deus, isso aí não vai vingar, não vai dar certo. Por quê? Por causa da comunhão com Deus. Às vezes as pessoas ficam se matando, querendo ter uma visão, querendo que um anjo visita, querendo que Deus fale de maneira audível, querendo que,
E muitas vezes acontece aquilo das pessoas ouvir aquilo que elas querem ouvir. Tem um camarada aqui na Bíblia que ele se chama Abraão. E Deus, ele chama, a Abraão. E essa chamada de Abraão é uma palavra, queridos, muito pregada. Vocês concordam comigo? Vai lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 1, se não me engano, ou versículo 12. Acho que é o 12, né? Deixa eu ver aqui. É o 12, né? Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Queridos, essa é a palavra mais usada de todos os irmãos, de todas as igrejas, para sair fora de alguma coisa. Queridos, eu já cansei, o meu ouvido já está enjoado de ouvir. Não, porque Deus falou comigo, porque outro dia eu abri a internet, porque outro dia na célula, porque outro dia não sei o que lá. Deus falou lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai da tua família, sai da tua parentela, sai da tua cidade e tal. Deus falou comigo para me sair fora. Essa palavra aí, queridos, pelo amor de Deus, essa palavra aí é a palavra que os caras pregam direto mesmo, é uma palavra muito lida, muito comentada, mas você se apegar numa palavra dessa para dizer que Deus quer que você saia fora de algum lugar, está errado. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ser guiado por Deus. Aí a pessoa está a fim de sair fora mesmo, ela quer sair fora. Ela quer sair fora. Aí fica se apegando nessas palavras, está entendendo? Totalmente fora de contexto. Então, seja guiado pelo Espírito Santo, até mesmo nas coisas boas que você pretende fazer nessa vida. Amém? Atos capítulo 16, continuando lá. E Paulo, então, guiado pelo Espírito Santo, ele vai até a Macedônia. Em Atos capítulo 16, versículo 12, nós lemos ali que eles foram para Filipos, Dali para Filipos, eles foram lá pregar o evangelho, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Veja que a Bíblia, no versículo 12, ela dá essa ênfase: Filipos, cidade mais importante da região da Macedônia e colônia romana. Colônia o quê? Romana. Vou explicar para vocês. Permanecemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, aonde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniram. Por que Paulo foi para a beira do rio para pregar o evangelho, para encontrar um lugar de oração e se reuniram ali com algumas mulheres? Porque qual era o costume de Paulo? O costume de Paulo era esse, Atos capítulo 17, versículo 1. Ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia, qual que era? Sinagoga. Atos 17, 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que a maioria das vezes, quando Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia pregar era numa sinagoga. Agora, aqui em Atos capítulo 16, aqui na cidade de Filipos, por que ele não foi diretamente numa sinagoga pregar o evangelho como era o costume dele? Porque é como nós lemos aqui, era a principal cidade da região da Macedônia e uma colônia romana. A cidade de Filipos, meus amados, era uma cidade, ela era o xodó, do imperador César Augusto. E o que acontece? Essa cidade era uma cidade extremamente romana. Por quê? Todos os oficiais, todos os soldados, das legiões romanas que se aposentavam, eles recebiam como prêmio, como aposentadoria, terras.
Em que cidade? Na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade onde a terra era muito fértil. E ao redor da cidade havia minas de ouro para serem exploradas. A cidade de Filipos, em contraste com as demais províncias da época do Império, era uma mini Roma. Tinha anfiteatro, tinha prédio, tinha, sabe, uma cidade bonita, com muita escultura, com muito prédio, com muitas casas. Era uma mini Roma, era uma mini capital. Então ali não havia espaço para os judeus. A cultura daquela cidade era uma cultura extremamente romana, antissemita. E se eu não me engano, havia uma lei entre os judeus que se não houvesse pelo menos 10 cabeças de famílias judias, não podia se formar uma sinagoga. Então, Paulo, quando chegou lá em Filipos, ele foi para a beira do rio, onde se encontrou ali com algumas mulheres, e ali ele começou o trabalho de evangelismo, ali ele começou a pregar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, continuando aqui, no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos convenceu disso. E indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Então veja, meus amados, o começo da obra de Deus ali em Filipos começou bem, sim ou não? Começou bem. Paulo chegou lá, Deus preparou aquele lugar lá na beira do rio, ele começou a pregar lá, e uma mulher chamada Lídia, pelo que eu vejo ali, era uma mulher que tinha grana, né, vendedora de púrpura e tal, e ela convidou Paulo e Silas para se hospedarem na casa dela. Então Paulo tinha uma casa confortável para ficar, Paulo tinha um lugar para pregar, onde as pessoas estavam se convertendo, mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, né? Contra hostes da maldade nas regiões celestiais. Nós estamos, quer você queira, quer não, quer você acredite, quer não, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, nós estamos no meio de uma guerra espiritual, aonde o prêmio principal, o que é? É o coração das pessoas, é a alma das pessoas. Nós queremos ganhar essas almas para Jesus, e o diabo quer ganhar essas almas para o inferno, e nós estamos nesse confronto, e nós estamos nessa guerra, e Paulo ali pregando, as pessoas se convertendo, tal, mas Paulo também estava nessa guerra. E aí acontece algo inesperado. Havia uma jovem, adivinha, vidente, que lia a mão, tal, aquela coisa toda, que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem, usada pelo demônio, ela começou a perturbar Paulo e Silas. Vamos ler o texto aqui. Ela seguindo a Paulo, versículo 17, ela seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava até falando algo verdadeiro, só que ela estava sendo usada pelo diabo, porque olha o versículo 18, e isso ela fez por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, em algumas versões diz perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno-te que saias dela. Na Bíblia não tem esse assopro. Efeitos especiais. E na mesma hora, saiu o demônio. Saiu o demônio, saiu a capacidade de adivinhar. Eu não sei se essa jovem foi membro da igreja de Filipos. Eu não sei se essa jovem, ela se converteu de verdade. A Bíblia não relata qual é o futuro dessa jovem. Eu só sei que essa libertação,
deu uma baita de uma dor de cabeça para o apóstolo Paulo e para o apóstolo Silas. Porque a Bíblia diz aqui, vendo os senhores da jovem, lembrando que a cultura ali era extremamente romana. Ali eles adoravam Júpiter, Saturno, Apolo, sacrificava galo, sacrificava vaca. Essa era a cultura romana ali. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram, este homem, sendo judeus, ao antissemitismo, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, a nossa colônia romana, a nossa cidade querida do César, do imperador romano, e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. Perceba essa questão da cultura romana em contraste com o judaísmo, em contraste com o cristianismo. A multidão levantou-se unida contra eles e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos à prisão, ordenando ao carcereiro que o guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Queridos, vamos olhar essa situação de uma forma mais generalizada. Eu, enquanto estava lendo esse texto, meditando essa palavra, na minha opinião, eu entendi o seguinte, que essa menina endemoniada foi usada pelo diabo para travar a obra do apóstolo Paulo, para atrapalhar o apóstolo Paulo, como se fosse um contra-ataque do diabo contra o apóstolo Paulo e Silas. Essa menina, eu não sei se ela se converteu, eu não sei quanto tempo durou essa libertação, eu não sei se ela participou da igreja de Filipos. Na minha opinião, essa menina foi uma cilada. Na minha opinião, essa jovem foi uma cilada, porque depois que o demônio saiu dela, perdeu a capacidade de adivinhar, os homens que eram senhores daquela moça lá, denunciaram o apóstolo Paulo e Silas, foram açoitados, mandaram eles para a cadeia, e a obra parou. Paulo estava numa boa, Paulo estava na casa de Lídia, Paulo estava ganhando alma para Jesus, Paulo estava fazendo célula lá na beira do rio, tranquilo, gostoso, comendo, bebendo na casa de Lídia, e de repente aparece essa mulher endemoniada, Paulo expulsa o demônio dela, e acaba dando todo esse B.O. aí. Então eu acredito, meus amados, que essa moça, ela foi uma cilada do diabo para Paulo e Silas, e deu toda essa confusão. Queridos, nós temos que estar muito atentos, amém? Nós temos que estar muito atentos, né? Sempre vigilantes. Pastor, não vou expulsar mais demônio de ninguém. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode expulsar demônio à vontade, não é essa a questão. Mas nós temos que ficar atentos, meus amados, em todas as áreas da nossa vida, contra as astutas ciladas de Satanás. Amém? Nós temos que ficar atentos, porque nós somos uma guerra, nós somos uma batalha. E Paulo, então, queridos, ele é preso, ele é açoitado com varas, sua roupa rasgada, as costas sangrando. E aí entra a mensagem que eu quero pregar para vocês hoje. Como transformar essa situação caótica em bênção? Então, de acordo com esse texto, bem simples e bem rapidinho, a gente vai aprender como transformar uma maldição em bênção. Como transformar uma situação caótica em bênção de Deus. Em primeiro lugar, meus amados, independente da situação, nada deve nos impedir de continuar orando e adorando a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35, o que diz lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada?
Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode impedir você de continuar orando, de continuar adorando. O primeiro passo para você reverter uma situação caótica em bênção é você continuar na presença de Deus, é você continuar firme com Jesus, é você continuar orando, adorando, independente se as costas estão sangrando ou não, independente da situação que você está passando, independente, né, da situação que você está vivendo, você jamais deve parar de orar e de adorar a Deus. Que crente que nós somos, se na hora da batalha, se na hora do caos, se na hora da escassez, se na hora da enfermidade, se na hora do desemprego, da prova, seja lá o que está acontecendo, que crente que nós somos, se nesses momentos da nossa vida, nós paramos de levantar as nossas mãos aos céus e adorar aquele que reina e vive para todo sempre. Vou dar um tempo na igreja, vou dar um tempo, sei que lá, vai, dá um tempo. Quanto mais você dá um tempo com Deus, mais você dá espaço para o diabo entrar na sua vida. Continue adorando, continue buscando, continue servindo no ministério, continue fazendo a obra de Deus, continue adorando ao Senhor. Não permita que nada e nem ninguém nessa vida impeça de você orar e adorar a Deus. Deus, meus amados, a nossa adoração, a nossa oração, ela não tem que estar presa às circunstâncias da nossa vida, independente das circunstâncias da nossa vida, Ele continua sendo Deus. Amém? Em segundo lugar, faça a coisa certa, mesmo tendo a oportunidade de escapar de uma maneira errada. Às vezes, nós estamos ali naquele estreito e aparece uma oportunidade para você mudar aquela situação. Aparece uma oportunidade para você sair daquele caos. Só que essa oportunidade, ela não é legitimamente correta. É algo suspeito, é algo errado, é algo que talvez se você falar com alguém a pessoa vai escandalizar, porque não é algo certo. Olha, apareceu uma oportunidade e tal, mas é de Deus? É algo lícito? É algo correto? Ou é algo errado? Porque olha o que aconteceu. Paulo e Silas, eles começaram a adorar a Deus, amém? No versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, né? O que nós falamos aqui primeiro, né? Nada pode impedir o seu louvor, a sua adoração, a sua oração de continuar. E olha só o 26, de repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos, inclusive de Paulo e de Silas. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, né? Pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Agora eu vou descer no meio do povo de Deus. Pesquisa ao vivo. Vai orando aí, meu irmão. Vai orando aí que se eu te pegar... Queridos, vamos entrar na história. Entra na história. Você está num lugar que cheira muito mal. Você está com a sua roupa rasgada. Algema, né, corrente, algema aqui no braço, no pé. Numa posição incômoda. Passando fome, passando sede, as costas sangrando. Vai dando risada aí, Valério. Sangrando, Richard. Ele chama Richard, mas ele fala o português também, viu, gente? Aliás, hoje eu conheci um outro Richard.
Outro Richard ali, ó, tá vendo? Nossa igreja é assim. Cheio de gente internacional. As costas sangrando. Aí você começa a orar e adorar, irmã Eva. Aí vem o terremoto. As algemas, pá, solta da sua mão. As portas das cadeias, se abrem. Eu já fiz essa pergunta para mim. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Se fosse, irmão, o pai da mentira é o diabo, amém? Amém, Débora? Então você vai ser a primeirinha. Você adora, você ora, você está passando fome, tá toda ensanguentada nas costas, a roupa rasgada, naquele lugar, né? Cheira a esgoto. Você ora e adora e de repente cai as cadeias, as algemas quebram, a porta abre. O que você faz? Sai correndo. Fala mais alto. Sai correndo. Sai correndo para onde? Para fora da prisão. Para fora da prisão. E você, Vander? O que você faria? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Fala a verdade. Verdade. Naquela situação ali, por exemplo, Paulo, ele já estava adorando. Ele já estava ali na presença de Deus. Né? Se eu tivesse naquela situação como ele, talvez fizesse o mesmo. Por causa que ele já estava orando, ele já estava no espírito ali. Né? Talvez você ficaria isso? Talvez, não é garantido. Só Deus sabe. Mas analisando a situação, ficaria, porque ele já estava adorando, né? Ele estava ali, já estava numa ação, tinha sido açoitado, tinha sido massacrado e estava adorando, é sinal que ele estava, né, consciente de todas as coisas ali. Né? Glória a Deus. Eu vou falar, depois eu falo. Vou conversar com o missionário aqui. Você, Tiagão, o que você faria? Manda real. Eu ia entender que era livramento e ia me livrar. Tá o pai, tá o filho. André. Ixi, não pensava duas vezes, pastor. Rafa. Gritando, correndo de medo, sai fora. Queridos, vamos ser real. Gustavo, não vem querer ser mais espiritual, não. Não vem com essa carinha de anjo pelo lado, não. Pode falar. Eu acho que eu ia ficar com medo, na verdade. Estourou tudo as correntes. Terremoto. Vai cair a prisão em nós. Então tem que sair correndo, né? Aí não tem... Esses irmãos são tudo lisos, né? Vamos ver a turma do Rio de Janeiro, como é que ia fazer. Carioca, uma benção. Irmã Leida. Aqui na igreja nós temos a irmã Leuda e a irmã Leida. Irmã Leida, o que você faria? Eu também ia sair correndo. E ainda ia virar e ia falar assim, viu o que vocês fizeram, servo de Deus. Ainda dá uma moral ainda do pessoal lá. Queridos, é óbvio que todo mundo aqui, o Vanderlei talvez, aleluia, né? O Vanderlei talvez, mas a maioria, todos nós aqui, ia fazer o quê? Ia queimar o chão, gente. Queimar o chão, pelo amor de Deus. Sai. Glória a Deus, aleluia. Vem, Silas, vem. Ia sair vazado de lá. Montar no primeiro camelo, primeiro cavalo e embora. E aí, queridos, a gente percebe, é nessas horas que nós percebemos o nível espiritual do apóstolo Paulo. Não é verdade? Se Deus usou Paulo, pode usar a mim também. Irmão. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Se fosse qualquer um de nós, ia queimar o... obrigado, Senhor, pelo livramento, glória a Deus, olha que terremoto maravilhoso e tal. Quem foi preso justamente, vamos embora também.
Se fosse eu, irmão, ia cair fora também. Ia fazer que nem a irmã Leila. Tá vendo? Brincou com Deus? Olha aí o terremoto de Jeová. Fui. Mas Paulo era um cara espiritual. Essa atitude aí tem que ser muito espiritual. E às vezes, meus amados, em coisas menores do que essa, porque isso é o extremo do extremo. Vocês concordam comigo? É o extremo do extremo. E às vezes, em situações menores do que essa, nós não conseguimos ser fiéis a Deus. Apareceu uma oportunidade, não é muito certa, não é meio suspeita tal, mas é uma forma de eu escapar dessa prisão, dessa tribulação, então eu vou por esse caminho. Então toma cuidado, meu irmão, porque às vezes vai aparecer algumas portas, às vezes vai aparecer alguns escapes, às vezes vai aparecer algumas oportunidades para você sair desse deserto, para você sair dessa tribulação, mas fica atento porque não é de Deus. Muitas vezes não é de Deus. Mas pastor, eu estou orando, pastor, eu estou adorando, pastor, eu estou jejuando, e aconteceu isso. Paulo estava orando, Paulo estava adorando, e aconteceu tudo isso, mas nem por isso ele fugiu. Ele ficou ali. Então, cuidado com algumas oportunidades da vida que aparecem, que não são, é um escape, mas não são legítimas, não são lícitas, não são verdadeiras. Não é algo certo a você fazer. Então, é melhor você continuar na prova ali orando e esperando realmente Deus agir de verdade para você sair dali, do que você fazer outra coisa errada para sair daquele problema. Aí a gente vai lá nos Salmos de Davi, né? Um abismo chama outro abismo. Amém, queridos? Em último lugar, não saia do propósito que Deus colocou no teu coração. Último lugar não, terceiro lugar. Atos 16:32, Paulo, ao invés de fugir, que nem eu, que nem você, né? O que ele fez? Versículo 29 diz assim, 29, Atos 16:29. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os tirou para fora dizendo: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. 32. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E batizou o carcereiro, batizou a família, batizou todo mundo. Em terceiro lugar, meus amados, para você mudar essa situação caótica em bênção, não saia do propósito de Deus na sua vida. Qual que era o propósito de Paulo em Filipos? Pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, fazer a obra de Deus. Ao invés de ele fugir da prisão, o que ele fez? Ele não saiu do propósito. Ele não saiu do propósito. Ele pregou o evangelho para aquele carcereiro. Ele pregou o evangelho para a família do carcereiro. Ele batizou todo mundo. E depois voltou para a prisão. Então, querido, em terceiro lugar, para você mudar essa situação caótica, essa maldição e bênção, não saia do propósito que Deus colocou no seu coração. A Bíblia diz que muitos são os desígnios no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O coração nosso é atacado por vários projetos, ideias, tudo. Mas o propósito de Deus permanecerá. Então, se você quer realmente transformar a maldição em bênção, você precisa permanecer no propósito que Deus colocou no seu coração. Amém, querido? Não saia do propósito, não saia daquilo que Deus colocou no seu coração. E isso em qualquer área da sua vida. Isso é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu tinha uma loja de material de construção, e loja de material,
comércio no Brasil é uma loucura. Uma semana vende bem, uma semana vende mal, uma semana tem dinheiro na conta, outra semana está pendurado o cheque e boleto para pagar, e problema com funcionário, problema com caminhão, problema com sindicato, problema com um monte de coisa, né? E uma loucura. Várias vezes eu orei a Deus, falei, Deus, me mostra uma outra direção, me mostra um outro caminho, quero fechar essa loja, quero partir para outro ramo de negócio. Queridos, eu perdi a conta de quantas vezes eu orei a Deus para fechar a loja e partir para um outro ramo de comércio, um outro ramo de negócio, por causa de tanta luta, tanta tribulação, tanto problema. Mas todas as vezes que eu orei e que eu pensava em algum ramo de negócio, o propósito de Deus começava a queimar no meu coração. Permanece com a loja aberta. Permanece com a loja aberta. Eu fiquei 20 anos com aquela loja aberta. E através daquela loja, meus amados, Deus me deu praticamente tudo o que eu tenho hoje. Tudo o que eu tenho hoje foi através daquela loja que Deus me deu. Quando foi a hora certa para fechar a loja, Deus falou muito claro, agora é a hora de fechar a loja. Agora é a hora de você sair. Não para outro ramo de negócio, mas para fazer a minha obra. Aí na hora certa eu fechei a loja. Então, queridos, em todas as áreas da sua vida, entenda qual é o propósito de Deus. Para você permanecer no propósito, as coisas vão acontecer, ainda que haja tempestades e desertos no meio do caminho, mas as coisas vão acontecer porque você está no propósito do Senhor na sua vida. Amém? Em último lugar agora, Atos 16, versículo 37. Vamos ler aqui a partir do 35. Paulo batizou, voltou para a cadeia, aí veio o dia seguinte. Sendo já dia, versículo 35, as autoridades mandaram soldados dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo, as autoridades mandaram que vos soltassem, agora saí e ide em paz. Paulo, porém, respondeu, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos. Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos. Nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos daqui. Os soldados foram dizer às autoridades essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo, pediram-lhe desculpas e libertando-os, pediram que saíssem da cidade. E tendo eles saído da prisão, encontraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e partiram. Em último lugar, queridos, não se esqueça de que pátria você pertence. Paulo, quando os soldados foram lá o carcereiro recebeu a ordem do juiz para soltá-los, ele falou, não é assim não. Nós somos açoitados, condenados, presos, sem um julgamento formal. Vocês feriram a lei do Império Romano, e eu sou romano. Paulo, ele tinha descendência judaica, linhagem judaica, mas ele era romano. Ele nasceu na cidade de Tarso, província romana. Então, ele falou, não, eu sou cidadão romano, e eu tenho os meus direitos. Que eles venham aqui nos soltar. Então, Paulo, ele reivindicou a sua cidadania romana. Agora presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar agora. Paulo era um cidadão romano, mas ele vivia e agia como um cidadão do céu. A glória a Deus. Vocês entenderam? Paulo, ele era um cidadão romano, mas ele não adorava Saturno.
ele não adorava Apolo, ele não adorava Júpiter, ele não se entregava às luxúrias, às idolatrias, aos pecados que o povo romano praticava. Ele era cidadão romano, mas ele não se comportava como cidadão romano, porque além da cidadania romana, ele tinha uma cidadania verdadeira, que era a cidadania celestial. A Bíblia diz que a nossa pátria, meus amados, não é desse mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aplauda o Senhor, igreja! Aleluia! Você é brasileiro ou cidadão celestial? Você age como quem? Você vive como quem? Você fala como quem? Qual é o teu linguajar? Qual é a tua atitude? Qual é o teu procedimento? Como cidadão dessa terra ou como cidadão do céu que de fato você é? Então, queridos, para você transformar a maldição em bênção, aonde você estiver, viva, fale, haja como um cidadão do céu, como um cidadão de Jerusalém, como aquele que realmente tem a vida eterna, como aquele que tem não só o nome, o CPF aqui, né, no RG desse mundo, mas como aquele que tem o nome no livro da vida. Amém, queridos? A Bíblia diz aqui em Filipenses 3, 19, 21, o destino deles é a perdição. 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se vergonhar, só pensam nas coisas terrenas. É o cidadão daqui dessa terra. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa versão moderninha aí está meio chata, mas ali a versão mais tradicional fala: a nossa pátria, né, está nos céus. Olha aqui o versículo, para terminar agora, Efésios 2,19. A nós, Efésios 2,19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A tua verdadeira pátria, querido, não é o Brasil. A nossa verdadeira pátria é a celestial, de onde virá o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, relembrando aqui os passos, né? Em primeiro lugar, nenhum tipo de privação deve impedir você de adorar e orar a Deus. Faça a coisa certa, mesmo tendo a oportunidade de escapar ou mudar a situação de forma errada. Não saia do propósito que Deus colocou no teu coração. E nunca deixe de assumir a sua identidade verdadeira, cidadão celestial. Onde você estiver, querido, lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se que você tem um chamado. Lembre-se de quem você é nessa terra. Você não é qualquer um. Você pertence à família de Deus. Você pertence à pátria celestial. Você pertence ao reino de Deus. E eu quero orar, eu estou sentindo no coração de orar por todos aqueles que estão vivendo uma situação caótica na sua vida, e você recebeu essa palavra no coração. Então agora eu quero que você saia do seu lugar, que você venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que o Senhor te dê força, para que o Espírito Santo derrame a tua presença na sua vida, para que você haja dessa forma, para que você lembre-se de quem você é aqui nessa terra, para que você continue orando e adorando, para que você não desfaleça no meio do caminho, para que mesmo aparecendo oportunidades erradas, para que você tenha força para dizer não a essas oportunidades erradas, se aparecer alguma coisa na sua vida. Você que está vivendo um deserto,
e quer virar essa chave na sua vida, eu quero que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente, que nós vamos orar por você, em nome de Jesus, para que você seja como o apóstolo Paulo, para que você seja como esse homem de Deus, que através dessas atitudes mudou o cativeiro, mudou a situação da vida dele, para que ele pudesse continuar fazendo a obra de Deus, concluindo o propósito de Deus na sua vida. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, porque Deus vai ministrar mais um pouco ao seu coração. Deus vai fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Os presbíteros podem pegar o óleo e orar. Saia do seu lugar, meus amados, e venha ser ministrado. Talvez você fale: olha, depois dessa luta, dessa prova, parece que a minha vida de oração está mais fraca, parece que a minha adoração não sobe ao céu. Então venha até aqui à frente, receber essa unção nova, esse óleo novo, para que você já aqui mesmo comece a adorar a Deus em espírito e em verdade, apesar da luta e da provação que você está passando, em nome de Jesus. Podem orar, meus amados, aleluia. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos do céu, cantando a Ti, aleluia. Entre na presença de Deus, igreja. Entre na presença de Deus, você que vem aqui à frente. Aleluia. Independente da situação, comece a adorar. Independente da situação, comece a buscar a Deus. Diga o que Ele significa para a sua vida. Diga o que Ele é para você. Nem espada, nem fome, nem nada nesse mundo, tribulação. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu quero estar Aleluia. perto, estar ao Teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos. Ajuda, meu Deus, os Teus filhos, Senhor. Ajuda, meu Deus, o Teu povo, meu Pai. Assim como o Senhor estava com Paulo naquela prisão, e seja com os Teus filhos aqui também, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Agora, igreja, levante as mãos para os céus. Montanhas Declare. demônios faz fugir. Vamos atrair o poder de Deus para esse lugar, igreja. Na do nome dele, Rei de majestade. Vai, povo de Deus. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Declare, igreja. Grande eu sou. Adore, igreja.
estremecem, demônios faz fugir. Na benção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno. Aplauda ao Senhor, aplauda Jesus. Nós chamamos Jesus, nós te adoramos. Bendito é o nome do Senhor.